Olá, você já teve a impressão de que muitos intelectuais, burocratas, jornalistas, filósofos parecem muitas vezes estar desconectados da realidade? Se sim, esse é um vídeo para você, onde eu vou discutir esse livro aqui, Os Intelectuais e a Sociedade, de Thomas Sowell. Meu nome é Ricardo Malaquias e esse é o meu canal, onde eu escuto alguns livros aqui que eu tenho lido e minhas aventuras literárias em geral, e o meu entendimento sobre esses livros. Esse livro aqui faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre os livros de Thomas Sowell. Eu já fiz alguns vídeos aqui. O primeiro deles foi o vídeo sobre todos os livros que eu já li. E hoje também já fiz um resumo dos livros de economia dele. Agora eu passo para um outro tipo de estudo que ele fez, que mostra também como o Thomas Sowell pode atacar diferentes temas e com bastante profundidade. Esse tema aqui, ele vai falar dos intelectuais, mas o que são intelectuais? Quando você pensa em intelectuais, você pensa o quê? É um trabalho braçal versus um trabalho intelectual? Não necessariamente, porque a gente não inclui médicos, engenheiros, profissionais de TI, profissionais de programação, que também trabalham com o mundo intelectual. A gente pensa muito mais em jornalistas, filósofos, burocratas que trabalham com as ideias. Qual que é a diferença entre esses grupos? Né? O primeiro grupo, ele é avaliado pelo resultado do que ele entrega. Então, o médico, ele é avaliado pela quantidade de pacientes que ele trata, a quantidade de pacientes que ele recupera. E o engenheiro, ele é avaliado pela quantidade de produtos, casas, prédios que ele constrói. Já o jornalista, já o filósofo, ele é avaliado por quão bem ele dissemina a sua ideia, não tanto pelo resultado delas. Talvez aí seja o problema. Muitos keynesianos e marxistas falam até que são keynesianos e marxistas sem nunca terem lido qualquer linha das obras desses autores. Por quê? Porque eles conseguiram isso de segunda mão por meio desses intelectuais, desses disseminadores de ideia, que em princípio não teriam nenhum problema. Eles trabalham num outro sistema de incentivos, e não num sistema de incentivo muito claro, como a gente viu com o médico, engenheiro e outros profissionais que também trabalham. Para mim, qual que é o tema principal aqui dos incentivos? É não colocar a pele em jogo. Se uma ideia está certa ou está errada, isso não interessa para o intelectual. Muitas vezes ele é favorecido pela destreza que ele defende essas ideias, pela lógica, ou seja, pelo tipo de argumentação que ele coloca, mas não pelos resultados que entrega. Isso gera outros tipos de incentivos. Obviamente, se a ideia estiver errada e outras pessoas forem prejudicadas, o que acontece com o jornalista? Não acontece nada. Na semana seguinte ou no dia seguinte ele vai estar continuando a emitir opiniões. Lembra aqui de dois exemplos. O primeiro exemplo são aqueles gurus de internet de investimentos, que não fazem investimentos para eles mesmos, mas indicam outros a investir. E se eles estiverem errados? Quem perde dinheiro não é eles, e eles continuam no dia seguinte fazendo a mesma coisa. É claro que tem muita gente boa aí, mas tem muita gente que não é tão boa assim e está nessa posição muito confortável. Então ele defende muito bem a ideia, mas não lucra muito bem. Outro exemplo que eu peguei aqui do livro é do filósofo francês Sartre. Ele, no período entre guerras, ele foi para a Alemanha e voltou para a França e falou assim, ó, tá tudo certo, tudo tranquilo, não vai ter guerra, o pessoal ali é de boa. E olha só o que aconteceu. No entanto, o que aconteceu com a reputação dele depois da Segunda Guerra? Ou durante mesmo a Segunda Guerra? Muito pouca coisa. Então mostra que o incentivo dele, se estiver certo ou errado, não importa muito. O que importa é mais o marketing, como que você defende as suas ideias. Agora, qual que é a mensagem principal do livro? A mensagem principal do livro é sobre ceticismo. O que quero dizer com isso? É acreditar muito menos na defesa da ideia e muito mais nos dados e no mundo real, no empirismo. Lembro aqui de uma outra discussão que eu também já fiz aqui num vídeo sobre Ortega y Gasset, no livro A Rebelião das Massas, onde ele fala que não tem problema as pessoas terem ideias sobre tudo e discutirem sobre tudo. O que tem problema, sim, é você fazer isso sem qualquer porém, sem qualquer ressalva, achando que você é o dono do mundo e tentando impor as suas ideias para os outros. Então essa que é a diferença, vamos dizer assim, do intelectual que é discutido nesse livro, que é a inteligência, que é impor a sua visão de mundo para outros. Enquanto ele entende que a realidade é a rainha e é muito mais a liberdade de milhões de pessoas se conectando e uma prudência nos assuntos da realidade e muito menos seguir uma ideia abstrata que não tem qualquer relação com a realidade. Para mim, essa é a mensagem principal do livro, o ceticismo e muito cuidado quando você ouve, por exemplo, um economista falando de política. Será que faz sentido? Tudo bem, se ele não é especialista, pode falar de tudo, mas tem que ter alguma ressalva, algum mínimo de humildade de que outras pessoas podem saber mais que eles. Depois desse pequeno resumo, ele vai detalhar vários temas. Eu peguei aqui 4 que são os 4 principais, tá? A ciência econômica,
visões da sociedade, justiça e guerra. Vou falar rapidamente sobre cada um deles. Quando eu falar ciência econômica, lembro do outro livro dele, Fatos e Falácias da Economia, muito bom. Vou deixar aqui o link do vídeo para vocês, caso queiram, caso estejam interessados. Aqui ele vai falar assim, olha, pegar um exemplo, distribuição de renda. Distribuição de renda, por que é um problema? Parece que os intelectuais criaram esse problema para tentar impor ou propor uma solução. Então, eles não se baseiam no mundo real, tentam dele extrair algum insight, alguma ideia. Muitas vezes é o contrário, tentam criar um problema totalmente abstrato e uma solução também totalmente abstrata. Uma coisa que deixa os intelectuais arrepiados é falar em livre mercado. Eles gostam muito do planejamento. Por quê? Livre mercado significa que a coisa está andando sem um controle único, sem uma visão. Os intelectuais, eles acham que estão acima do bem e do mal, não só na inteligência, mas também da moral. Como eles acham isso, eles acreditam que um planejamento ele tem um resultado muito melhor que o livre mercado, que é deixar as pessoas interagirem da melhor forma que acham. Então, essa é a discussão que ele coloca aqui nesse capítulo sobre ciência econômica. Vou passar aqui para o segundo, das visões de sociedade. Os ungidos, aqueles da inteligência, esses ungidos, eles acreditam que sabem mais do que todo mundo e querem impor a sua vontade, a sua visão de mundo para outros. Esse, para mim, é o maior problema, essa vontade de impor a sua visão para os outros. Ele quer nos libertar da limitação do ser humano. Vou fazer outro vídeo aqui sobre um livro dele, que é o Conflito de Visões, na minha opinião, o melhor livro que eu li dele, que fala muito bem sobre isso. E como você avalia intelectual na questão de visões de sociedade? Pode comparar o tempo que ele passa tentando disseminar as suas ideias e o tempo que ele passa tentando avaliar o resultado das suas ideias. Então, quando ele fala assim, eu quero acabar com a pobreza, ele vai discutir muito mais a sua ideia de como fazer do que, de fato, se aquela ideia foi implementada parcialmente, quais os resultados que atingiu. Então, quando você vê alguém que sequer discute o resultado, por exemplo, de uma política de costas, é porque ele está passando muito mais tempo tentando impor a sua visão de mundo. Tá? Muitas vezes a inteligência vive no mundo abstrato, dessa visão da sociedade, que é o que é discutido nesse capítulo. Então essa foi a segunda parte que é discutida nesse livro. Uma terceira também que eu separei aqui foi sobre justiça. Justiça, eles querem mandar de cima para baixo. Pode ser um político, pode ser os juízes, mas geralmente essa visão de mundo descolada da realidade, quer impor uma ideia que se fala uma visão estética de mundo, né? Uma visão que eu acredito que tem que ser assim, porque tem que ser assim, mas não tem qualquer feedback. Lembra da mensagem principal? Ceticismo e não ter a pele em jogo. Eles não têm esse incentivo de entender se o que eles estão fazendo gera o impacto esperado ou não. Eles têm o incentivo de defender a sua ideia contra outras pessoas que também fazem parte dessa inteligência. Um exemplo aqui é que a culpa do criminoso seria, na verdade, da sociedade. Então eles têm que consertar a sociedade para que o criminoso não cometa mais crimes, e não a culpa do próprio criminoso. E para mim parece um contrassenso. Mas enfim, essa é a inteligência que a gente tem. Por último, o quarto e último tema, ele fala sobre a guerra. No final, a primeira parte é uma desculpa para o controle. Então, muitos líderes falam de guerra, mas eles querem, na verdade, ter uma desculpa para controlar toda a sociedade. E um exemplo que me marcou bastante nesse livro foi o exemplo do período entre guerras, onde vários intelectuais defenderam, por exemplo, o desarmamento total. Uma coisa é você querer a paz, você não desejar a guerra. Outra coisa é você desarmar o próprio país, e deu no que deu. A França, em pouquíssimo tempo, ela caiu frente à Alemanha, comparado a uma Primeira Guerra, onde resistiram por meses e meses, né? Cada metro era defendido um contra o outro. Já agora, no período entre guerras, com essa história de desarmamento que os intelectuais muitas vezes defenderam, a França caiu rapidamente. E qual foi a recompensa dos intelectuais? Mudou alguma coisa na vida deles? Não muito. Ele dá dois exemplos aqui, um que eu já comentei, que é o Sartre, que não perdeu nenhuma credibilidade, ou pelo menos naquele momento não perdeu nenhuma credibilidade e reputação, e o próprio Bertrand Russell, que é um filósofo bastante conhecido, que mostrou que o conhecimento não é tudo, a prática também é muito mais importante. Um filósofo bastante famoso, conhecido pelos seus livros e tudo mais, mas defendeu um desarmamento, defendeu uma política que foi muito prejudicial aos países da Europa. Ainda bem que a história não continuou com uma vitória no nazismo e foi uma vitória mais ampla da liberdade. Para concluir, qual que é a mensagem principal desse livro? Não é que são contra intelectuais ou qualquer tipo de ideias escritas, porque mesmo ele escreve essas ideias.
mas essa ideia de tentar impor uma visão do mundo para outros, sem qualquer porém, sem qualquer ressalva. É muito mais uma discussão de ideias. Então, quando você está aberto a discutir as ideias, e não só discutir as ideias, mas ver como elas reagem no mundo real, com dados, com uma ciência empírica, aí sim é o caminho que a gente deveria seguir. Vou falar uma última frase aqui. Acima de tudo, eles exaltam e denigrem a sociedade na qual vivem, jogando seus membros uns contra os outros. E é esse tipo de intelectual que Thomas Sowell é muito contra nesse seu livro e vai falar mais de 500 páginas sobre isso, sobre esse tipo de intelectual que deveria ser evitado, esse intelectual desconectado da realidade, um intelectual que tem qualquer incentivo para que as suas ideias dê certo, um intelectual que quer impor a sua vontade do mundo. É isso, fico por aqui. Caso tenha gostado, deixe um comentário, podemos discutir, dê um like, compartilhe. Os feedbacks também são muito importantes. Valeu e até mais.